Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Na verdade, o culto de hoje é uma santa convocação. Uma santa convocação para que juntos possamos render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmos 66, Salmos 66, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que é no sangue de Jesus, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração desejo de gratidão, de render graças sempre, mesmo apesar de todos os pesares humanos, que nós estejamos diante da Tua presença, de pé, rendendo graças, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é refúgio, porque o Senhor é fortaleza, porque o Senhor é graça pura, graça sustentadora, graça fortalecedora, graça firmadora, Senhor. Fala aos nossos corações hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente encontra na Bíblia Sagrada dois tipos de sacrifícios agradáveis ao Senhor. Um é o sacrifício de louvor, aquele sacrifício que foi oferecido por muitos servos de Deus, mas eu queria destacar Paulo e Silas naquela prisão de Filipos, amarrados. Uma prisão naqueles dias era o que podia existir de pior, úmido, frio. E eles ali, mesmo amarrados, eles louvam ao Senhor. Eles oferecem a Deus aquele sacrifício de louvor. E de repente, no meio daquele louvor, o Senhor manda um terremoto. Todas as cadeias de todos são abertas e todos são livrados. O segundo sacrifício é este que nós estamos oferecendo hoje ao Senhor, de um modo especial, que é o sacrifício de ação de graças. E para que a gente ofereça ao Senhor ações de graças, as coisas não precisam estar bem do ponto de vista humano. Muitas vezes nós só costumamos agradecer quando tudo está bem. E agradecer quando tudo está bem é fácil demais. Conta recheada no banco, saúde perfeita, liberdade de ir e vir. Mas eu queria hoje também agradecer a Deus pela presença de cada um de vocês. Que se estão aqui é porque tem também motivos para render graças ao Senhor, especialmente o pastor Mauro. E eu glorifico demais a Deus por estar de pé na presença do Senhor. Se não fosse o Senhor que tem estado ao meu lado, eu não estaria aqui. Toda honra, toda glória é unicamente do nosso Deus. E eu queria levá-los a uma atitude de ação de graças por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós, por meio de nós, apesar de nós. Se nós fôssemos parar para contar tudo que nós temos vivido, certamente esse culto não terminaria de tantas lutas pelas quais temos passado. E de uma forma mais especial ainda, eu queria agradecer por estarmos de pé na presença do Senhor. Repito, apesar de todos os pesares, lutas por fora, muitos temores por dentro, mas o Senhor tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. O versículo citado no início faz parte do Salmo 66, que é na verdade uma santa convocação para que o povo de Deus aprenda a agradecer e a glorificar a Ele por todos os seus feitos.
Nós temos recebido as comunicações que vêm da agência Portas Abertas, aquela agência de missões, que tem acompanhado as perseguições ao povo de Deus no Oriente. Tem sido terrível. E a gente vê aquelas reuniões lotadas de pessoas agradecidas a Deus, apesar de todos os pesares. O desejo do salmista aqui é glorificar o Senhor por todas as suas maravilhas. Se nós fôssemos listar as maravilhas de Deus nas nossas vidas, a começar pela salvação em Cristo Jesus, nós não cessaríamos de glorificar e de engrandecer o nome santo do Senhor. E o salmista fala aqui numa calorada proclamação. Eu sugiro que vocês leiam todo o salmo. Ele diz tudo que o Senhor tem realizado no meio do seu povo, e quase podemos ouvir a voz de júbilo do salmista. A autoria desse salmo não é conhecida, mas a gente entende que foi escrito por alguém de coração extremamente grato ao Senhor, alguém que enxergava em tudo a mão do Todo-Poderoso. Glória a Deus, o pastor está sentado ali. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Glória a Deus que, apesar de todos os pesares, repito, nós estamos de pé na presença do Senhor. No meio de toda essa assolação que tem acontecido no mundo inteiro, especialmente em nosso país, nós estamos de pé na presença do Senhor. Era comum no passado se fazer santas convocações para anúncios e proclamações. Hoje, fizemos esta santa convocação para render graças ao Senhor. Eu repito, rendamos graças ao Senhor. Aprendamos a render graças ao Senhor. Nada na vida de um servo de Deus acontece por acaso. Não existe acaso nos planos perfeitos de Deus. Tudo tem um propósito na vida de um servo de Deus. Temos vivido momentos extremamente difíceis, tanto pessoalmente, quanto como nação e como mundo. Tudo parece prestes a desmoronar. Que tal, no meio de tudo isso, exercitarmos a gratidão antecipada? Senhor, não estou entendendo nada, mas eu já rendo graças ao Senhor pelo teu propósito. Quem não consegue viver o processo, não pode desfrutar do propósito. E o Senhor tem um propósito grande na vida de cada um de nós, na vida, especificamente na vida de cada um desses que estão aqui hoje, que receberam, aceitaram a santa convocação para juntos agradecermos ao Senhor. E aí eu queria chamar a atenção de vocês. Que tal, no meio de tudo isso, glorificarmos ao Senhor por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele ainda fará. Aprendamos, como salmista, a ser gratos ao Senhor. Hoje é a nossa vez de render graças, não porque tudo nos vai bem, mas porque temos ao nosso Senhor. As suas maravilhas precisam ser proclamadas em alta voz, para que todos saibam quem é o Deus ao qual servimos. Eu tenho ouvido e visto umas aberrações, sobretudo na chamada igreja eletrônica, que tem doído o coração, tem doído as entranhas. Essa semana, porque todo dia é dia de ter raiva, eu quero ter raiva e você não se meta, como dizia o Chicó do Alto da Compadecida. Lu veio me mostrar um vídeo. Eu digo, tu não tens o que fazer não, vou arrumar um serviço para tu. O sujeito se dizendo pastor, ele e a mulher, soprando um balão desses, balão de gás, desses balão de festa, e vendendo o hálito do profeta. E vendendo por R$500. E o pior disso é que tem gente besta que compra. Eu digo, olha, não me faz raiva não, pelo amor de Deus, por caridade. É muito fácil, e ele dizendo, olha, nós temos isso, aquilo outro, você também pode ter. Você leva o balão cheio do hálito do profeta, e quando chegar em casa você
estoura o balão e esse ar vai tirar todas as mazelas da sua casa. Gente do céu, misericórdia. Aí fazer como disse o pastor Lutero uma vez, ele disse, olha, a misericórdia de Deus aumentou. Com muito menos do que isso, Ananias e Safira morreram na presença do Senhor. E eu queria dizer a você, renda graças, glorifique pelo processo doloroso que você está passando, porque grandes vitórias virão da parte do Senhor. E eu repito, quem não aguenta o processo não pode desfrutar do propósito, e Deus tem um propósito grande para você. E aí eu queria dizer a você, as maravilhas do Senhor precisam ser proclamadas em alta voz, para que todos saibam quem é o Deus ao qual servimos. O salmista, no Salmo 126, de 1 a 3, ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que a nossa alegria, ela não venha de coisas perecíveis, coisas que vão se acabar e vão ficar aqui nessa terra, mas que venham das coisas eternas, das bênçãos eternais que o Senhor tem para nós. O texto lido aponta alguns princípios sobre a postura de ações de graças que devemos manter. Primeiro, Deus rege tudo e todos. Versículos de 1 a 4 do Salmo diz, aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos, prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Deus precisa ser reconhecido em todas as nossas vidas, em cada situação. Deus está presente. Nunca diga, olha, Deus não está permitindo isso, Deus está fazendo aquilo. Deus está agindo nas nossas vidas poderosamente. Falemos dessas vitórias, falemos da glória de Deus nas situações. E é exatamente isso que o salmista faz aqui. Ele reconhece que o Senhor está no controle soberano de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Tem dias que a gente tem vontade de morrer? Tem. Eu mesmo tenho. Eu digo logo. Tem dias que se eu pudesse, fechava os olhos e não abria mais. Dormia e não acordava. Mas o Senhor tem me mantido de pé. E glórias sejam dadas ao seu nome, porque há propósito nisso. Ele nos parece, o salmista parece alguém eufórico com a majestade de Deus e estimula seus leitores a fazerem a mesma coisa. E é exatamente isso que somos encorajados a fazer hoje. Não podemos nos calar, rendamos graças ao Senhor. Segundo princípio, atentemos para o que o Senhor já fez. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Precisamos proclamar. Versículos de 5 a 7 diz o seguinte: vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Ai daqueles que se levantam contra o Senhor. O mesmo Deus que agiu no passado, age hoje. Isso é motivo de ação de graças, continuamente. O Senhor tem operado grandes milagres na vida do seu povo. A muitos tem concedido longevidade produtiva, como oliveiras verdejantes, como tem feito na vida do pastor Mauro, como tem feito na vida da nossa irmã Edna, que amanhã está fazendo 95 anos. Glória a Deus, muito lúcida, muito cônscia do seu chamado ministerial, que é a oração. O milagre para nós é uma possibilidade real. Eu queria dizer isso a você hoje. Conte com o milagre. Precisamos também criar o hábito de contar as bênçãos recebidas, e então veremos o quanto o Senhor já operou.
em nossas vidas. Rendamos graças ao Senhor. Terceiro princípio, em sua soberania, muitas vezes o Senhor permite que sejamos assolados, sim. Versículos 8 a 12 diz o seguinte: bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz de seu louvor, o que preserva com a vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Senhor, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Aleluia! O salmista aqui reconhece que mesmo aquelas situações difíceis pelas quais passou tinham um propósito didático de Deus para que ele chegasse a um fim proveitoso, e isso é razão para as ações de graças. O Senhor o trouxe a um lugar espaçoso. Davi, no Salmo 68, 19, acompanhando a mesma linha de pensamento, diz: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo, porque se Ele não levasse, nenhum de nós estaria aqui. Quantas situações enfrentadas neste tempo de tantas assolações, quantos inimigos vencidos na força que o Senhor supre, quantas muralhas derrubadas sob o comando do Senhor, quantos gigantes abatidos em nome do Senhor dos Exércitos. Rendamos graças ao Senhor. Quarto princípio: as dificuldades não devem nos impedir de fazer a obra do Senhor, mesmo sacrificialmente, senão eu não estava aqui. Versículos 13 a 15 dizem: entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos e vítimas cevadas com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. O nosso amor e temor pelo Senhor deve nos mover a realizar a sua obra e cumprir nossos votos a Ele sempre, mesmo naqueles momentos onde achamos que não conseguiremos. E eu quero dizer a vocês, quinta-feira de tarde tem culto de oração, para que nós juntos possamos orar pelas causas impossíveis. Amém? Tudo que fazemos é na força que o Senhor supre, e Ele honra o servo que não recua. Rendamos graças ao Senhor. E finalmente o último propósito: devemos testemunhar sempre das obras de Deus. Versículos de 16 a 20 dizem assim: vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Glória a Deus. O salmista aqui chama a atenção dos seus leitores para a necessidade de testemunhar dos feitos de Deus. Falemos disso em todo o tempo, não cessemos de anunciar a misericórdia e a benignidade do Senhor. O versículo 16, que foi lido no início, é o versículo chave do contexto todo. E o Senhor fala de um modo especial a cada um de nós. Esse versículo nos passa a ideia de ajuntamento solene, onde haverá uma grande proclamação sobre as ações de Deus em resposta às orações dos fiéis. Rendamos graças ao Senhor. Desejo do meu coração, e eu agradeço a Deus de um modo especial pela vida de cada um de vocês que aceitaram a nossa convocação, para juntos rendermos graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O que nós aprendemos aqui rapidamente? Primeiro, o Senhor está no controle de tudo. Rendamos graças ao seu excelso nome. Segundo, atentemos para o que Ele já fez e rendamos graças antecipadamente pelo que Ele fará. Muitas vezes nós olhamos e dizemos: Senhor, não estou entendendo nada. Nós não precisamos entender, nós precisamos crer.
E aqueles que creem verão a glória de Deus nas situações. Terceiro lugar, em sua soberania, Ele muitas vezes permite que sejamos assolados, mas para nos corrigir, para nos edificar. E isso faz parte da sofisticada didática de Deus. Rendamos graças também por isso. Em quarto lugar, no meio das dificuldades, podemos sim fazer a obra de Deus, porque a nossa suficiência vem dEle. Essa força não é nossa. Eu compartilhava com as irmãs tudo que nós temos vivido nos últimos tempos. Não tem sido fácil para nenhum de nós, especialmente para esta serva do Senhor. Mas o Senhor, pela sua graça, tem me sustentado com a sua mão direita fiel. E finalmente, aprendemos aqui com o salmista, ou aprendamos aqui com o salmista, a testemunhar dos feitos de Deus sempre. Rendamos sempre graças ao Senhor, que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Amém? Glória a Deus.